Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma etapa aqui com a nossa gloriosa geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato dessa disciplina e hoje nós temos algo diferente, da rotina. Vamos dar uma olhada aí no que temos para a programação. É a aula de número 13, revisão e avaliação, tá ok? Então vamos lá, prestem atenção, façam aí todas as anotações que forem necessárias. Vamos lá então, gente, iniciando aqui pela questão industrial, Vamos fazer uma revisão aí sobre essa questão que abordamos em aulas anteriores. O pioneirismo europeu desse processo de industrialização é bastante importante nesse histórico, tá, gente? Então, como vocês sabem, a Europa ela tem uma liderança mundial destacada no setor industrial, porque foi lá que nós começamos com essa revolução, mais propriamente lá no Reino Unido, certo? Então, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, no momento, ainda hoje, na Europa, abrigam os principais centros e regiões industriais, compondo as parcelas do espaço mais dinâmicas da economia europeia, ok? Vamos dar uma olhada em um mapa que a gente vai ver exatamente essa parte ali que nós temos as manchas ali maiores no mapa, essas marcações aqui, o que eu quero dizer, elas dizem respeito às zonas industrializadas aqui na região da Europa, tá bom? Então você pode observar aí, nós temos algumas outras além daquelas que eu circulei, mas vamos falar especificamente de algumas aqui. Sobre a distribuição da população mundial, aqui nós temos alguns dados que também são bastante interessantes e que contam muito, gente, quando a gente faz essa análise da industrialização das regiões, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente vai falar sobre um ou outro que está aqui nessa tabela, mas vejam que a população mundial, aqui numa ordem decrescente, da Ásia até a Oceania, considerando que o Worldometer considera essa divisão aqui entre a América Latina e Caribe e a América do Norte, mas você pode ver que, por exemplo, a Ásia, disparadamente, está à frente, tem muito mais populares. E o que eu quero que vocês observem é a questão da população urbana. Por que questão da população urbana e o que isso tem a ver com industrialização? Tem a ver que, observem aqui, a gente vai falar da Europa, tem a ver que quanto maior é a industrialização de um país, há uma possibilidade muito grande de que a concentração de populares nas cidades também seja maior, uma vez que essas indústrias vão precisar de mão de obra, então nós temos que ter mão de obra disponível lá nas cidades para trabalhar nessas indústrias. Vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia, então, tá? Então, a necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa pós-Segunda Guerra Mundial foi fator determinante para a criação histórica da União Europeia, certo? Então, vejam, a gente já falou bastante sobre isso antes da revisão, na aula que foi dedicada a isso, inclusive, e esse fator foi realmente determinante. Nós temos aí as características da União Europeia, não é isso? E nós vemos que a União Europeia é formada por esses países que aí estão, então são 27 países que fazem parte deste que é um dos maiores blocos econômicos, um dos mais poderosos blocos econômicos que nós temos aí no planeta. Cabe dizer aqui, tá, gente, que a questão econômica desenvolvimentista é muito dinâmica quando nós estamos falando sobre acordos em blocos econômicos. E que esses blocos econômicos, eles valorizam diversos aspectos,
desde os financeiros até os sociais, lá nos seus tratados, mas a economia sempre estará meio que em primeiro lugar ali nos interesses. Vamos a algumas características da União Europeia. Nós temos ali promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, temos garantir a liberdade, segurança e justiça, sem fronteiras internas ali entre os membros do bloco, favorecer o desenvolvimento sustentável, isso você vai observar que nesses tratados internacionais nunca falta, e tem também lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia e estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro. Lembrando que o euro não é a zona do euro, não é a União Europeia. Lembram desse aspecto? Então, a zona do euro está formada ali pelos países que utilizam a moeda euro. A União Europeia é maior que a zona do euro, porque há ali países da União Europeia que não utilizam o euro. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a famosa nova ordem mundial. É isso? Então, sobre a nova ordem mundial, é importante que a gente diga o seguinte para vocês. O fim da Guerra Fria, no início da década de 1990, marcou o começo da chamada nova ordem mundial. Na nova ordem mundial, os fluxos de mercadorias, serviços e capitais se tornaram ainda mais intensos, não é isso? Além disso, sobre os fluxos, esses se intensificaram por conta da integração dos países que eram socialistas ao mercado internacional. A isso equivale dizer que se no momento bipolar nós tínhamos um bloco predominantemente capitalista, um bloco predominantemente socialista, a partir da nova ordem mundial, eles se fundiram nessa questão de capitalismo, socialismo, se tornando predominantemente capitalistas, né? Se integraram a esse mercado mundial. O processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural e da comunicação entre os países é chamado de globalização, e aí eu peço que você preste atenção a esse item comunicação, porque a comunicação aliada às tecnologias fez com que nós estivéssemos, enquanto população global, muito mais conectados e que a gente se influencie enquanto cidadãos com diferentes culturas, com diferentes hábitos, que a gente se influencie uns aos outros em qualquer lugar do mundo, com o celular na mão ali, você recebe influências do Japão, da China, da Europa, e da mesma forma aqueles que estão lá recebem influência do que fazemos aqui. Ao mesmo tempo que proporcionou maior interação entre pessoas de diferentes lugares e culturas, a globalização generalizou mundialmente uma série de hábitos de consumo. São exemplos desses hábitos de consumo: o uso das mesmas marcas, assistir os mesmos filmes, as mesmas séries, ouvir as mesmas músicas, utilizar os mesmos aplicativos, usar as mesmas roupas e etc. É ou não é verdade? Nós estamos acostumados aí a falar, por exemplo, sobre super-heróis, não é isso? E aí a gente sempre se lembra dos super-heróis que saem, na imensa maioria das vezes, de uma mesma origem ali, de um mesmo lugar. Você assiste, por exemplo, o cinema de Hollywood, os heróis norte-americanos, inclusive, usam suas roupas, né, com bastante tons de vermelho e de azul. E aí, assim, raramente você está numa roda de conversa ali, pede uma sugestão para assistir uma série e alguém te fala sobre uma série do nosso país. A imensa maioria das sugestões são de séries de fora, incluindo países asiáticos, não é isso?
Vamos falar um pouco sobre as grandes corporações transnacionais. O que são as transnacionais? São aquelas grandes empresas que atuam ao redor do mundo, tá? Então, transnacionais e não nacional. Geralmente tem sede em um país com maior desenvolvimento e aí espalha aí suas filiais por vários outros países, certo? Os seus ramos de atividade são diversos, são montadoras de automóveis, são petrolíferas, são indústrias de bebidas, e aí nós temos também as empresas de fast food, de roupas esportivas, entre outros, né? Então, se você olhar aí, como eu disse, como eu sempre falo para os meus alunos, se você olhar ao seu redor, sair perguntando aí para os seus colegas quais são os times que eles torcem, é muito possível que o time preferido de cada um deles tenha uma marca que é internacional aí na sua camisa. E aí, se você for investigar, você vai ver que a sede dessa marca é num lugar, mas os made in, ou as filiais, estão espalhadas pelo mundo, então é muito provavelmente que você encontre aí nos seus tênis, nas suas camisetas, nos seus agasalhos, um made in China, um made in Taiwan, um made in Indonésia e assim por diante. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre as grandes corporações. Os países que recebem as grandes corporações e transnacionais oferecem vantagens que reduzem o custo da produção das mercadorias, especialmente mão de obra e matérias-primas baratas. Também esperam que, em troca, as transnacionais ofereçam emprego e geração de renda. Vamos observar aqui o detalhe. Digamos que eu seja um rico industriário e a sede da minha fábrica seja nos Estados Unidos. Quando eu quiser montar uma filial instalar uma filial em algum outro lugar, provavelmente esse outro lugar me ofereça matéria-prima para fabricação mais barato, assim como vai me oferecer vantagens na hora de pagar os meus trabalhadores. Então, eu vou para lugares onde os trabalhadores recebem menos e onde eu consigo comprar os recursos naturais com menos custos, tá? Uma vez que os países, quanto mais industrializados ao longo da história, mais história tem de depelação de seus recursos naturais. Apesar disso, as decisões dessas empresas, né, apesar delas se instalarem em países lá, conforme nós falamos na cartela anterior, apesar disso, as decisões dessas empresas são tomadas em suas sedes. Ou seja, naquele mesmo exemplo, eu sou americano, quero abrir lá uma filial, vou escolher um país da América Central para abrir minha filial. Por quê? Porque lá vai sair mais barato para mim recurso natural e eu vou pagar menos para os trabalhadores, mas o controle ainda é meu aqui dos Estados Unidos, ok? Vamos só terminar de ler o parágrafo aqui para vocês entenderem. E os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais, em geral, são mais restritos que nos países ricos. Sim, o que acabamos de dizer. Ainda sobre as grandes corporações transnacionais, o faturamento de alguma dessas empresas, gente, vejam só, dessas empresas globais, é maior que o próprio produto interno bruto de muitos países que nós temos aí pelo mundo. É isso mesmo que você ouviu e que está lendo aí. Então, algumas corporações acabam tendo muito mais dinheiro que alguns países todos do mundo. Alguns países aí de vários lugares do mundo, ok? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, só para vocês terem uma ideia, que esse poder econômico lhes confere uma grande influência sobre os poderes nacionais. Então, imagine que eu seja dono de uma grande marca aí de esportes e eu quero me instalar num país, e eu tenho um PIB imenso, e eu quero me instalar num país bem pobrezinho lá de uma região remota. Eu acabo chegando lá como o menino dono da bola, aquele camarada que é o rico, e acaba acontecendo
que eu, com o meu poder econômico, chego a influenciar o próprio governo. Vamos dar só uma olhadinha para vocês terem uma ideia do faturamento em bilhões de dólares de algumas das transnacionais aí que nós conhecemos. Ok? Começando ali pela Walmart, vejam só, 523,9 bilhões de dólares de PIB. Ali nós temos outras que são mais conhecidas, como a Amazon, especialmente para quem faz aí pedidos de livros pela internet, como a gente já falou, né, numa outra vez, eletrônicos, etc. Nós temos ali a Apple também, né, que está mais aí para a galera que utiliza um iPhone, né? Agora há pouco um grande amigo nosso aqui estava falando sobre isso. E aí nós temos também a Toyota Motor ali embaixo e a Volkswagen. E os carros Toyota aí a gente vê sempre no trânsito, assim como os Volkswagen, né? Que são bastante tradicionais aqui no nosso Brasil. Como é que se dão as concorrências e parcerias dessas transnacionais? Para favorecer a concentração de capital, essas grandes transnacionais fazem alguns tipos de acordos, tá, gente? E aí, como que são esses acordos? Nós temos 3 acordos que são, assim, os mais utilizados. Um deles se chama Trust, o outro é Holding, o outro é Cartel. No Trust, existe a fusão e incorporação de empresas para determinar ou dominar determinada oferta de produtos ou serviços. No Holding, uma empresa é criada para administrar diversas empresas, formando um grupo. E o cartel é uma associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle da produção e dos preços. A gente ouve falar muito no cartel dos combustíveis, no cartel disso, daquilo outro, né? Então essas empresas do mesmo ramo se juntam e dizem assim, ó, ninguém vai cobrar menos que tanto por tal produto. E aí não existe o preço mais barato, né? Ali o cartel normaliza o preço do produto, padroniza e todo mundo vai ter que comprar no mínimo daquele preço menor ali estabelecido por ele. Será que existe transnacional no Brasil? Alguém pode ter se perguntado isso, né? Existe. Nós temos a famosa Petrobras, tá? Que atua aí em várias áreas do setor energético, desde a exploração de gás e petróleo até a distribuição, passando pelo refino e abastecimento. Isso quer dizer que a Petrobras explora petróleo, explora gás lá do meio ambiente, transforma isso, refina isso, transforma em combustíveis, né, e distribui esses combustíveis no Brasil. Além disso, a empresa é detentora de uma das tecnologias mais avançadas em exploração de petróleo em águas profundas, que foi desenvolvida justamente por conta do pré-sal, tá? Aquela região de exploração onde nós temos que passar lá uma profundidade muito grande e quando chegamos lá no solo marinho, a gente ainda tem que perfurar, né, para obter o petróleo. Então, você pode consultar isso, a Petrobras ganhou vários prêmios internacionais de tecnologia desse tipo de exploração. Em 1996, a empresa se inseriu, né, ou a empresa inseriu o Brasil no seleto grupo dos 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, lembrando que cada barril de petróleo tem aproximadamente 159 litros de petróleo. Em 2020, a produção diária da Petrobras chegou a 2,28 milhões de barris de petróleo. Se você tiver com uma calculadora na mão aí, faz isso aí vezes 159, você vai ver quanto petróleo a Petrobras produz por dia. Vamos adiante aqui, agora o assunto muda um pouquinho, nós vamos falar sobre a APEC. E aí eu já chamo a atenção para esse mapa da APEC aqui que está na logomarca, e você vai ver que ele é um pouquinho diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, que a Europa está no centro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho exatamente sobre isso. Então, o que é a APEC? É Asia Pacific Economic Cooperation. Traduzindo, cooperação econômica
Ásia-Pacífico. O que é a APEC? É um bloco econômico formado por 21 países, membros, né, chamam de países membros nesse caso, que visa promover o livre comércio e a cooperação econômica em toda a região da Ásia-Pacífico. A ideia da APEC foi primeiramente abordada publicamente pelo antigo primeiro-ministro da Austrália, que era o Bob Hawke, e isso aconteceu lá durante um discurso que ele fez em Seul, na Coreia, lá em janeiro de 1989. Aí estão, para vocês verem, os países da APEC, a gente vai dar uma olhadinha aqui, e aí ali está o mapa, a relação dos países. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Nós temos essa área que está vaga aqui entre os países, não é isso? Você está vendo os países em verde. Esta aqui é a região do Pacífico, onde eu estou riscando, que é como se fosse um elo de ligação aqui, livre e sem barreira para a circulação, para a logística, entre os países que integram este bloco econômico, a APEC. Aqui está a relação deles, e aí tem um detalhe interessante. Observem aqui que Taiwan está com um asterisco, e observem que nós temos grandes economias, grandes PIBs, como Estados Unidos, por exemplo, mas também nós temos países que têm muito menos PIB do que os Estados Unidos. É o caso do Peru, só para dar um exemplo aqui. Também temos países muito grandes, né? Canadá, os próprios Estados Unidos, a Rússia, são países de grande extensão territorial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a abrangência territorial da APEC é bem grande. Sobre esse asterisco que está em Taiwan, a gente tem que dizer para vocês que como a República Popular da China não reconhece a República da China como um Estado soberano e independente, a APEC usa a designação Taipei chinesa para se referir ao país que também é conhecido como Taiwan. Então, o que acontece? Por que é feita essa observação? Se por acaso você for fazer uma pesquisa e aí for ler lá quais são os integrantes da APEC, se a origem da informação for lá da China, você não vai ver o nome Taiwan, vai ver o nome Taipei chinesa. Agora vamos observar aqui o mapa, o clássico, né, o tradicional, aquele com a Europa no centro, né? É um mapa que a gente chama de eurocêntrico, pelo menos cartograficamente aqui nesse caso. Aqui passa, mais ou menos aqui, né? Passa o meridiano de Greenwich, tá? E aí o Pacífico, ó, ele está para cá e para cá desta representação, ou seja, para leste e para oeste das massas continentais. E se você for olhar ali naquele logotipo da APEC e no primeiro mapa que nós mostramos, você vai ver que o Pacífico está no centro. Nós temos algumas curiosidades sobre esse bloco econômico. Na APEC estão os 4 maiores países do mundo, que são em território, né, que são Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Nós temos algumas das maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e Japão. Nós temos algumas das maiores populações do mundo, que é o caso da China, Estados Unidos e Indonésia. Nós temos alguns dos países que apresentam IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, acima de 0,900, lembrando que o maior número seria 1.000, então são IDHs altíssimos lá de Hong Kong, Singapura e Nova Zelândia. E também, aí está um detalhe interessante, nós temos na APEC países que estão presentes nos 4 hemisférios do planeta. A norte da linha do Equador, ao sul da linha do Equador, a leste do meridiano de Greenwich e a oeste do meridiano de Greenwich. Tá ok? Essa então foi a nossa revisão.